amigos daqueles que estão sendo batizados, também membros do nosso grupo. Hoje é um dia especial, por várias razões. Eu gostaria de falar daquela razão que talvez alguns de vocês não saibam. Nós estamos há mais ou menos um ano, dominicalmente, estudando o Evangelho segundo Marcos, a vida inteira de Jesus, todos os domingos. E hoje nós estamos encerrando as nossas meditações nesse Evangelho na história de Jesus, justamente na ressurreição e no dia em que a gente celebra esse acontecimento. E hoje é o domingo dos domingos. Por que hoje é o domingo dos domingos? E hoje nós celebramos o domingo que está acima de todos os domingos. Porque no domingo que todas as coisas foram criadas. Domingo é o primeiro dia. E domingo é o dia do haja luz. Todos os outros dias que se desdobraram só aconteceram porque houve um domingo em que Deus disse: haja luz, e houve luz. Primeiro versículo, primeiro capítulo da Bíblia, um domingo. Mas não apenas por isso, porque nós sempre começamos a nossa semana ouvindo a voz que vem do céu, haja luz, para que nós possamos ao longo da semana ser luz, e dizemos que o domingo é o dia do Senhor, por isso se chama domingo, Dominicus, mas especialmente porque num domingo foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, deu sentido a todos os outros domingos que dão sentido para a nossa vida inteira. Então a ressurreição de Jesus é o haja luz de Deus. E a declaração, a afirmação de um rei que decreta, e a partir dos seus decretos, tudo que existe acontece. Foi no domingo da criação, que Deus disse haja luz e criou, inaugurou os céus e a terra. E foi num domingo da ressurreição como esse que Deus inaugurou os novos céus e a nova terra. Haverá um novo céu e uma nova terra com certeza absoluta, porque com certeza absoluta, naquela manhã de domingo há 2000 anos atrás, Jesus Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, deu origem ou trouxe a esse mundo o reino de Deus. E trazendo a esse mundo o reino de Deus, nos deu a convicção de que nós participamos de um reino que vai durar para sempre. E eu queria falar um pouco para vocês sobre a ressurreição de Cristo e o que ela significa para nós, porque tudo o que nós cremos e sabemos e falamos a respeito da cruz de Cristo, sem ressurreição, não vale de nada. Sem ressurreição, tudo o que nós falamos que Cristo fez naquela cruz não valeu de nada. A ressurreição coloca a gente, humanidade, na maior bifurcação da existência. Porque se Jesus não ressuscitou naquela manhã de domingo, ele não é o Cristo. Ele é apenas um mártir, um líder religioso, talvez um impostor. Se Jesus não ressuscitou naquela manhã, ele não é o Filho de Deus. Talvez um mentiroso. Se Jesus não ressuscitou naquela manhã de domingo, ele não morreu pelos nossos pecados. Se Jesus não ressuscitou naquela manhã de domingo, nós não estamos perdoados. E os nossos pecados permanecem. Se Jesus não ressuscitou naquela manhã de domingo, tudo que ele ensinou para nós não vale de nada. E você está perdendo seu tempo tentando obedecer um i que ele disse. E uma vírgula que ele falou. Perda de tempo. Se Jesus não ressuscitou naquela manhã,
A melhor coisa que você faz com a sua vida é tentar tirar o máximo de vantagem possível dessa vida que você tem antes do túmulo. Porque depois dele não tem nada. Se Jesus não ressuscitou naquela manhã, a nossa fé é vã. E nós não estamos perdendo tempo só de domingo, nós estamos perdendo tempo na nossa vida inteira, em qualquer atitude, intenção, motivação de tentar obedecer Jesus e Cristo e Deus e a sua palavra. Perda de tempo, perda de recurso, perda de energia, perda. Todos os mártires que morreram pela causa de Cristo, que deram as suas vidas, mães que perderam filhos, filhos que perderam pais e mães, esposas que perderam maridos, pessoas que se mudaram de país, pessoas que sofreram todos os tipos de privações, de dores, pessoas que se entregaram pela causa do Evangelho, acreditando haver algum tipo de propósito para além dessa vida, perderam o seu tempo. Melhor fossem se ganhassem dinheiro e vivessem para essa vida e tentassem acumular o máximo que pudessem. Se Jesus Cristo não ressuscitou, Deus não é o nosso Pai. Se é que há Deus. Se é que há um Deus. Se Deus há, não é Pai. Talvez uma divindade, uma energia, uma força, talvez qualquer coisa que você queira chamar, mas Deus não é o nosso Pai, como Jesus afirmou que Ele era. E a nossa vida não tem propósito algum. Tem razão aqueles que digam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus Cristo não ressuscitou, viva para você. E não se preocupe com mais ninguém. Se Jesus Cristo não ressuscitou, tudo que você tentar fazer, obedecer, viver a partir do Evangelho é pura perda de tempo. Mas, eu sei que você está faz tempo esperando esse mais. Mas, Jesus Cristo ressuscitou. E como Ele ressuscitou, hoje Ele está vivo da Silva. E estando vivo da Silva, no espírito e no corpo, a gente precisa entender como é que se vive à luz desse fato, que é a ressurreição de Cristo, e do fato dele ser o Filho de Deus, e do fato de tudo que ele ensinou ser verdade, porque ele ressuscitou, ele é o Filho de Deus. Qual foi a primeira reação que as pessoas tiveram a esse fato? Vamos ler. Versículo 1 de Marcos 16, último capítulo do Evangelho. Tem uma aguinha? Tirando essa, uma outra potável. Tem aí, fácil? A Najara foi providenciar. O versículo 1 de Marcos 16 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Porque naquele tempo, diferente dos jazigos, dos túmulos de hoje, que são no chão, que são cobertos com cimento e tudo mais, naquele tempo era um buraco cavado numa rocha, e lá dentro se colocava os corpos e então se fechava com uma pedra muito grande. E no caso, Roma fazia questão de que fosse bem grande essa aqui. Verso 5. Entrando no sepulcro. 4. Quando, porém, foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita e ficaram amedrontadas.
Não tenham medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. É isso que eu estou fazendo aqui, dizendo aos discípulos. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém. E ficaram, porque estavam amedrontadas. Amedrontadas. Primeiro dia da semana, as mulheres se esforçam para chegar o mais cedo que elas podiam chegar ao sepulcro, à sepultura de Jesus. Elas acordam cedo, elas colocam um alarme do celular delas para despertar, elas saem correndo, elas tinham já preparado tudo bonitinho. Quando elas chegam na sepultura, elas estão atrasadas, porque a vida chegou primeiro. E às vezes a gente começa a nossa semana assim. Como é que se começa uma semana de primeira? Não é na segunda-feira. Uma semana de primeira se começa no domingo. E uma semana de primeira a gente começa ouvindo a palavra que vai dar direção, que vai dar luz e que vai dar sustentação para a semana, como a palavra sempre fez. E nós ouvimos, ele ressuscitou. Logo, todos os teus pecados estão perdoados. Você correu até o sepulcro. Você se esforçou para fazer com que aquilo que você tinha de dinheiro, de dedicação, de perseverança, de esforço, de mérito, fosse de alguma maneira recompensado por Jesus. Mas quando você chega lá, já era, a vida chegou primeiro. E todos os seus esforços não valeram de nada, porque o perdão dos pecados não é conquistado pelo que você faz, mas por aquilo que ele fez e por quem ele é. Então, quando você chega dizendo, Senhor, eu fiz, eu realizei, será que o Senhor poderia tirar um pouquinho dos meus pecados do seu livro? Mas quando você está ensaiando esse discurso a caminho, já era, já aconteceu, já chegou primeiro. Ninguém aqui chega primeiro que Deus, porque quando você chegou lá, o perdão já está te esperando faz tempo. A graça já está te esperando faz tempo. O amor já está te esperando faz tempo. A vida já está te esperando faz tempo. A esperança já está te esperando faz tempo. E você não pode comprá-las por aquilo que você faz, por aquilo que você realiza, por aquilo que você parece ou por aquilo que você tem. É por isso que batismo não é a formatura da vida cristã. Batismo é a matrícula da escola de Jesus. A gente fez um curso, tá, gente? Batismo não é formatura da vida cristã para você dizer, Deus, eu fiz tudo certinho, por favor, me receba na tua família. Não. Batismo é a matrícula na escola de Jesus. Agora nós vamos começar a partir de tudo que ele já fez. Então quem é batizado hoje não está sendo batizado porque merece. Não está sendo batizado porque conquistou, não está sendo batizado porque comprou, não está sendo batizado por absolutamente nada daquilo que realizou, porque foi o que Cristo fez por nós, que nos dá a inscrição para a gente poder chegar e dizer, eu quero me matricular na sua escola e me tornar seu discípulo. Tá? Está na primeira fileira aqui, ó. Hã? Discípulo de Jesus. Então é matrícula. A mensagem mais importante da história. Capa do jornal, da revista New York Times. Capa. Ele ressuscitou. Não foi entregue para homens poderosos.
foi entregue para mulheres simples. Não foi entregue para César, não foi entregue a Pilatos, não foi entregue aos líderes religiosos. Foi entregue a mulheres simples. Que num tempo de patriarcalismo, num tempo em que homens eram contados, o testemunho de uma mulher não era válido nem em tribunal. Se você chegasse no tribunal e dissesse assim, aconteceu, pergunta para ela. E ela dissesse, realmente aconteceu. O testemunho dela nem valia, nem era ouvido e nem era contado para julgar o seu caso. Foi para essas que Deus entregou a mensagem mais importante da história. Essas mulheres. Agora a pergunta que eu me fiquei fazendo essa semana inteira foi: por que Marcos escreveu 8 versículos só para falar da coisa mais importante da história? Se fosse eu, aqui que eu ia derramar tudo que eu sei, que eu não sei. 8 versículos. Quem acompanhou a gente, teve dia que a gente estudava 30, 40 versículos. Mas para falar da ressurreição, tão pouco. Sabe o que me parece essa cena aqui? Quem assistiu Marvel, quem assistiu Vingadores, fica 2 horas assistindo o filme. Todos os Vingadores têm. Aí chega no final do cinema, você vai levantar, o pessoal fala, não levanta não, senta. Por quê? O que tem? Pós-créditos. Depois que subiu as letrinhas, espera que tem mais. Fala assim, morreu então? Então morreu, deixa eu sair aqui. A luz do cinema continua apagada, porque tem mais um pouquinho de filme ainda, espera. Isso aqui é cena pós-créditos. E a gente consegue vislumbrar essas mulheres correndo até o sepulcro. E sabe o que eu acho mais incrível? Nessa história que nós acabamos de ler, que encerra o livro de Marcos, tem uma pessoa que não aparece aqui. Quem é? Quem é que não apareceu nessa história, gente? O protagonista. Jesus não está lá. E é justamente esse o ponto. Esse é o ponto. Ele não está aqui. Normalmente, você vai numa igreja, no culto, e aí o pastor fala assim, ele está aqui, glória a Deus! Né? Mas agora a gente está no lugar onde o pastor está dizendo o contrário. Ele não está aqui. Glória a Deus, porque não é no sepulcro que ele não está. E essa narrativa não tem o objetivo de convencer ninguém. Marcos não escreve bastante porque ele não quer te convencer a respeito de nada, e se ele não quer te convencer, eu tampouco vou tentar te convencer a respeito de qualquer coisa. Ele só quer confirmar aquilo que Jesus já falou. Várias vezes. Aliás, quem aqui acompanhou a série toda de Marcos vai saber responder essa pergunta. Quantas vezes Jesus falou que ressuscitaria enquanto estava vivo? 3 vezes. Marcos 8, Marcos 9 e Marcos 10. Eu acho que os discípulos, quando ouviam a pregação de Jesus, pessoal, hoje eu vou ressuscitar. Já ouvi essa daí. Vamos falar sobre quem vai ficar com o trono do lado de Jesus. Quem vai ficar com o ministério, quem vai ser ministro da Fazenda, quem vai ser ministro da Economia, quem vai ser ministro da Saúde. E eles estavam discutindo quem é que ia ficar na direita e na esquerda, e Jesus estava falando que ressuscitaria. E é justamente isso que acontece. Falta de atenção ao que foi dito. Qual é o maior problema dos discípulos? E é sobre isso que eu vou ficar falando aqui até acabar. Qual é o maior problema dos discípulos? Não é que eles não escutam, eles escutam. Todo mundo está escutando? Escuta. É que não ouve. O maior problema dos discípulos não é que a gente não escuta, é que a gente não ouve o que foi dito. O maior problema do discipulado não é aquilo que é ensinado, mas é justamente aquilo que é ouvido do outro lado. Será que a gente prestou atenção naquilo que Jesus falou? Será que a gente prestou atenção naquilo que Jesus disse ao longo de todo nosso percurso no Evangelho de Marcos?
E o que acontece quando nós não temos fé, não ouvimos aquilo que foi dito? Acontece o que aconteceu aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Desalinhamento. Equívoco. Por que você e eu nos equivocamos a respeito da vida? Por que você e eu, às vezes, parecemos desalinhados com a agenda de Deus? Por que você e eu, tantas vezes, parece que a voz da nossa culpa e do nosso medo falam mais alto do que a voz de Deus? Porque nós não estamos prestando atenção naquilo que foi dito. Essas mulheres representam a gente, que não presta atenção, que ouve, mas não crê, que escuta, mas não ouve, que prefere, presta atenção nisso, que prefere dar mais ouvidos à nossa opinião e aos nossos sentimentos do que a palavra de Deus. Qual é o meu maior problema? O meu maior problema é que eu dou mais ouvido para as minhas opiniões e para os meus sentimentos do que a palavra de Deus. Qual é o seu problema? O seu maior problema não é doença, não. O seu maior problema não é câncer, não. O seu maior problema é que você escuta, mas não ouve. E está ouvindo mais aquilo que você sente, mais as suas expectativas, mais os seus desejos, mais a sua culpa, mais o seu medo do que aquilo que Deus está dizendo. E aquilo que você sente, aquilo que você acha, parece mais forte, parece mais alto e parece mais importante do que aquilo que Deus disse. Quando ele disse 3 vezes que ressuscitaria. E o que a gente foi fazer no domingo? A gente foi no sepulcro. Qual é o único lugar que os discípulos e as mulheres não tinham que ir no domingo? Elas estavam bem intencionadas. Eu não duvido da sinceridade delas. Alguém duvida? Não duvido. Não duvido que elas estavam com a melhor motivação do mundo e com a melhor intenção do mundo. Mas elas estavam completamente desalinhadas. Nosso problema não é que qualquer pessoa vem aqui e está mal intencionada e fala, acho que não. O problema, a gente está bem intencionado. O problema é que a gente está mal alinhado. E olha só o que acontece quando a gente está mal alinhado. O que acontece? Elas estão lá fazendo a coisa errada. Qual a primeira coisa que elas fazem? Elas estão comprando, gastando dinheiro para comprar especiarias, comprar perfume, para perfumar um defunto. Que naquele tempo era uma demonstração de honra. Vamos honrar Jesus. Já que assim, tudo que a gente queria não tem, pelo menos um defunto perfumado, bem cuidado, bem untado, a gente vai ter. Embalsamado, cuidado, fica tranquilo que eu vou conseguir, pelo menos, deixar Jesus bonito para foto. Perfumado para foto. Quando as pessoas vierem aqui visitar Jesus, fica tranquilo que ele vai estar bem. E a mesma coisa que a gente faz. Tantas vezes, a gente está querendo perfumar um cadáver. Quantas vezes a gente está querendo pegar situações do passado e perfumá-las? Quantas vezes coisas que aconteceram no nosso passado a gente fica trazendo para o presente? Quantas vezes traumas, medos, culpas, erros e situações que estão lá atrás a gente fica trazendo para o presente, tentando perfumar essas coisas. Quantas coisas... Gente, pensa comigo. Quantas vezes pessoas... Estou falando de uma figura boa, que Jesus é uma figura boa, tá? Não é um erro, não. Quantas vezes a gente pega figuras boas, pessoas boas, situações boas, referências boas do passado, e a gente quer trazer para o presente, mas já estão no passado. Quantas vezes a gente quer ficar pegando situações que já acabaram e a gente fica tentando perfumar aquilo que já acabou. E essa perfumaria, essa tentativa nossa de honrar o passado, de honrar Jesus, de honrar o que aconteceu, de honrar o que ficou, honrar o que está lá. Quantas vezes um pai
abusivo ou bom. Quantas vezes uma mãe, abusiva ou boa, a gente está tentando trazer para o presente, para tentar resolver os nossos problemas do presente? Não vai, porque tudo que a gente precisa para resolver o nosso presente não precisa ser ressuscitado do passado, precisa ser trazido do eterno, a palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos para encarar os nossos desafios não é ficar lembrando do passado. O que a gente precisa para encarar os nossos desafios é lembrar da palavra do eterno. Para de tentar perfumar os erros do seu passado. Já está na cruz, já acabou. Para de tentar perfumar os traumas, os erros que as pessoas cometeram com você, as falhas que as pessoas cometeram contra você, as palavras duras que as pessoas falaram a você, as expectativas que não foram supridas, as frustrações que você carrega. Enterra tudo isso. Bota um cimento, bota uma pá, bota uma lápide e deixa para trás, porque a partir daqui é um novo eterno de Deus que a gente vive. Para de tentar trazer perfume para aquilo que já acabou. Isso não é desonra ao passado. Isso é justamente uma honra. Jesus não queria ser perfumado. Elas estavam fazendo a coisa errada, gastando dinheiro com coisa errada. Quanta gente acaba gastando dinheiro, tanta coisa com coisa, tanto dinheiro, recursos com coisa errada. Não precisava, elas estavam com a expectativa errada. Qual era a expectativa delas enquanto elas estavam indo para a sepultura? Qual que era? Quem é que vai remover a pedra para a gente? Ansiosa, ansiedade, com coisa tonta. Com coisa tonta. Quem vai pagar os boletos? Quem vai cuidar da saúde? Quem vai agora resolver o meu problema? E a gente fica perdendo noite de sono, a gente fica perdendo tempo com coisas que estão no nosso futuro, porque a gente perdeu de vista, perdeu do coração, perdeu da mente aquilo que é eterno. Dinheiro vai dar, a saúde vai dar, eu vou dar conta. Eu vou dar certo, a minha família vai dar certo, os meus filhos vão dar certo. A gente carrega todo tipo de ansiedade. Não precisava, se a gente tivesse dado mais ouvidos à palavra de Deus do que às nossas emoções, aos nossos sentimentos momentâneos. Porque, por isso que diante da cruz, diante da ressurreição de Cristo, as nossas ansiedades precisam, porque a nossa eternidade está garantida. O que é que pode te acontecer nessa história que vai roubar de você aquilo que Cristo conquistou? O que é que pode acontecer na sua vida? Onde é que erro que você pode cometer nessa história que vai roubar de você a eternidade que Cristo comprou? O que pode? Quem é que pode fazer qualquer coisa contra a gente que vai roubar da gente aquilo que Jesus conquistou na cruz e ressuscitando ao terceiro dia nos entregou? Elas estavam com a expectativa errada, mas deixa eu dizer mais, elas estavam no dia errado. Aí você fala, não, aí não. Porque elas estavam no domingo. Não estavam. O corpo estava no domingo, mas o coração estava na sexta. É esse o meu ponto. Às vezes a gente está vivendo domingo, mas o nosso coração está lá atrás, no que aconteceu de ruim, no que aconteceu de errado, na frustração e no erro. Lá. E por isso que a gente não consegue viver aquilo que Deus tem para nós. Existem dois tipos de pessoas. Presta atenção nessa parte. Existem aquelas pessoas que vivem na sexta-feira. Todos os dias da semana. Existem aquelas pessoas que vivem no domingo. Todos os dias da semana. Algumas pessoas carregam a sexta-feira para onde elas vão. Outras pessoas carregam o domingo onde elas vão. Algumas pessoas carregam medo para onde elas vão. Outras pessoas carregam a esperança onde elas estão. Algumas pessoas carregam as suas culpas em qualquer lugar que elas estão. Outras pessoas carregam o perdão onde elas pisam. Existe o tipo de pessoa que está com a sexta-feira como se fosse um peso, uma carga, uma culpa, um medo,
nas suas costas, que não importa onde ela esteja, ela pode estar lá no Beach Park, ela pode estar lá na Maldivas, ela pode estar em qualquer lugar, aquilo ainda está nas costas dela. Mas as pessoas que vivem no domingo, elas podem estar na favela, elas podem estar onde for, o domingo está nelas. A ressurreição está nelas. A vida de Cristo está nelas. E uma vez que a vida de Cristo está nelas, você pode colocá-las qualquer sexta-feira que for. Elas serão domingo daquele lugar. Então elas estão no dia errado. Elas estão arrastando o luto. Elas estão arrastando a morte. Elas estão de coração enlutado, trazendo o luto da sexta-feira, e se não fosse pela ressurreição, esse luto estaria com elas até que elas morressem. E às vezes a gente está carregando esse luto, arrastando essa morte, e a gente não consegue entender a palavra de Deus, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele afirmou, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos achismos, aquilo que aconteceu, aquilo que não devia ter acontecido segundo as nossas expectativas, as nossas frustrações, nossos medos, as nossas depressões, as nossas amarguras, as nossas ansiedades, estão com a gente em todo lugar, porque a gente não entendeu que a vida nos visitou, e que a vida sempre será maior do que a morte. Sempre. E a gente não entendeu ainda que o domingo substituiu. Presta atenção nisso. O domingo substituiu o adeus por até logo. O domingo substituiu o adeus por até breve. Se a gente entendesse isso, a gente iria parar de ficar carregando as nossas sextas-feiras e começaria a exalar domingo. Não é adeus. É até breve. É até daqui a pouco. É até mais. Porque Jesus eliminou o adeus. O reino de Deus agora entrou na história. E agora a vida da eternidade está em nós. A vida eterna está em nós. E o poder da ressurreição está em mim, está em você. Creia nisso. O poder que ressuscitou Cristo agora está em mim e agora está em você, operando. Elas estão vestindo a roupa errada. Verdade. Elas estão vestindo a roupa errada. Elas chegaram lá e o texto faz questão de dizer qual era a cor da roupa daquele jovem que estava lá. Qual era a cor? Branco. Que roupa você acha, assim, um chute, que elas estavam vestindo? Preto. E elas estavam com o coração vestido de preto, com a roupa da cesta, com a roupa do luto, com a cor do luto, porque elas não ainda entenderam, receberam um domingo nos seus corações. Elas estão assustadas, e é isso que acontece. A gente é pego no susto quando não presta atenção em Deus, quando não presta atenção em Cristo. Já aconteceu alguma coisa na sua vida? Você foi pego no susto, foi pego desprevenido, você não esperava que aquilo acontecesse? Não prestou atenção ainda naquilo que Jesus disse. Algumas pessoas, gente, isso aqui é muito sério. Algumas pessoas, elas são ingênuas, porque elas não entenderam ainda a morte de Cristo. E algumas pessoas são céticas, porque elas não entenderam a ressurreição de Cristo. Algumas pessoas são ingênuas, porque elas acreditam que no final, elas sabem esse otimismo meio tonto. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo bom. Vai dar tudo bem. Vamos cantar uma música. Vamos alegrar. Esquece o erro, esquece o problema. Vamos ficar felizes. Ingenuidade. Porque elas entenderam que no meio do caminho tinha uma cesta.
Mas às vezes essas mesmas pessoas passam pela sexta-feira, enfrentam uma dor, enfrentam uma luta, e aí elas saem da ingenuidade e elas se tornam pessoas céticas, amargas, azedas, intragáveis, fechadas. Elas se fecham. Elas saíram da ingenuidade, elas começaram a se tornar céticas. Essas pessoas precisam ouvir o seguinte: existe ressurreição. Para o ingênuo, a gente diz: justos morrem. Justos morrem. Gente, justo morre. Mas para o cético, a gente diz o seguinte: justo ressuscita. Essas duas verdades precisam estar no nosso coração. Às vezes os discípulos não prestaram atenção em nada que Jesus disse, porque quando ele falou assim, eu vou morrer, eles pensaram, ih, ruim demais para ser verdade. Aí quando ele falou, vou ressuscitar, eles pensaram, bom demais para ser verdade. E a gente não crê em nada que Jesus disse, porque a gente fica com os nossos achismos. Elas estavam no endereço errado. E aqui eu estou terminando. Elas estavam no endereço errado, porque para onde elas estavam? Para onde elas foram? Sepulcro. E onde elas tinham que estar? Alguém chuta? Onde elas tinham que estar? Não. Onde elas tinham que estar? Onde? Galileia. Galileia. Quando Jesus estava na quinta-feira, antes da sua morte, celebrando a ceia, ele falou o seguinte: gente, a gente está aqui reunido hoje. Minha última noite com vocês, vou celebrar a ceia. Todos vocês vão me abandonar. Mas fica tranquilo. Depois de ressuscitar, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Qual foi a reação dos discípulos? Eles não falaram assim: ô Senhor, Galileia, só anotar aqui qual que é o endereço, passa o Waze aí rapidinho. Não. Sabe o que eles falaram? Eu não vou te abandonar. Tava negando assim, na primeira frase eles já pararam, eles nem ouviram o resto. Abandonar, não vou. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Ele está dizendo o seguinte: todos vocês vão falhar comigo, mas fica tranquilo. Na Galileia eu vou encontrar vocês. Vai estar tudo certo. Eu não vou chutar vocês. Eu não vou encontrar vocês na Galileia para dizer: e aí? Vocês me abandonaram? Ressuscitei. E aí, como é que fica agora? Como é que vocês vão ficar? Como é que fica essa situação? Vocês me traíram, me abandonaram, me negaram e eu ressuscitei. E aí? Não. Para que Jesus queria marcar um ponto de encontro com ele na Galileia? Para recomeçar. Porque foi na Galileia que tudo começou. E para dizer o seguinte para a gente: não sei onde você errou, não sei se você me negou, você falhou, você abandonou, você assim errou feio, mas fica tranquilo, me encontra na Galileia para a gente começar tudo de novo. Eu tive a curiosidade de ler Marcos 1 ontem. Marcos 1, primeira vez que Jesus aparece no texto. Primeira vez que a palavra Jesus aparece. Diz assim: então Jesus apareceu na Galileia. Marcos 1. Sabe o que é a ressurreição? É Jesus dizendo para mim e para você: não sei onde você estava, o que você fez, essa semana toda até sexta, mas hoje não é o último dia. Hoje é o primeiro. Hoje a gente recomeça. Não sei o que você falou, não sei quem que você chutou, não sei o que você fez, eu não sei o que fizeram com você, mas não importa. Não importa. Me encontra na Galileia, porque eu vou estar te esperando lá. Onde Jesus está nos esperando? Na Galileia. A Galileia, e eu acho muito lindo esse texto, porque ele diz assim, ó, o anjo diz: vão dizer aos discípulos e a quem? Pedro. Pedro não era um discípulo? Lógico que era. Mas por que ele destaca Pedro?
Por que ele destaca? Ele fala assim, vai dizer aos discípulos e a Pedro, que eu estou lá na Galileia esperando. Por que ele disse Pedro? Porque de todos, quem que estava mais arrasado? Pedro. Qual que foi a última frase de Pedro para Jesus? Que ainda estava ecoando na cabeça de Pedro. Eu não. Esses abandona. Tudo dá para trás, viu, Jesus? Não queria falar nada não, mas é tudo meia boca esses discípulos. Fica tranquilo. Eu estou do seu lado, Jesus. Eu dou conta, Jesus. Eu te protejo, Jesus. Eu não erro com o Senhor, Jesus. Porque eu, Jesus, não sou que nem esses caras. Eu te amo mais do que todo mundo. E pelo Senhor, eu daria a minha vida. Jesus morre, Pedro abandona. Que frase que está ecoando na cabeça de Pedro? E o que o anjo faz questão de falar para as mulheres? Vai dizer para os discípulos e para Pedro. Talvez você seja um Pedro aqui hoje. Que tem coisas na sua cabeça que você diz, que você fez, que você falou e que na sua mente, no seu coração e nos seus sentimentos te dizem: eu não sou digno. Jesus, faz um favor para mim, para você. Me deixa quieto. Faz um favor para mim. Faz um favor para o senhor também. A gente já economiza saliva. Vamos economizar uma saliva aqui. Me deixa em paz. Então Jesus diz, vai dizer para os discípulos, para você, que eu estou lá na Galileia te esperando. E esse texto termina de uma maneira muito abrupta. Eu acho que Marcos foi muito inteligente ao colocar isso. O versículo termina dizendo que elas saíram correndo, morrendo de medo, sentimentos dela. E o que elas fizeram? Qual que é o último versículo 8? O que termina? Amedrontadas, mas o que elas não... vai dizer, elas não falaram nada para ninguém. Elas ficaram quietas. Isso aqui é doido, né? Agora que era para falar, ficaram quietas. Você já está no lugar errado, já não era para você estar aqui, já fez tudo errado, tá com esse perfume, sei lá o que você vai fazer com esse perfume aí, já está pensando a coisa errada, está ansiosa que a coisa errada está comendo. Vamos fazer assim, acerta numa coisa. Vai lá e diz para os discípulos. O que elas fizeram? Ficaram quietas. E o que elas deveriam estar dizendo? Duas coisas. Primeira coisa que elas deveriam estar dizendo, e a gente termina. Em Jesus a eternidade chegou. Em Jesus o reino de Deus veio. Em Jesus a vida eterna, o perdão e o reino de Deus estão entre nós. Segunda coisa que elas deveriam estar dizendo. Se Jesus ressuscitou, então existe uma eternidade à nossa espera. Existe um novo céu e uma nova terra à nossa espera. Existe uma restauração final de todas as coisas à nossa espera. Se Jesus ressuscitou, então a morte não é um fim. A morte não é um ponto final. A morte é uma vírgula. E Deus vai restaurar todas as coisas no final da história. É isso que elas deveriam estar dizendo. Lá no céu, na eternidade, quando Jesus restaurar todas as coisas, cadê meu pai? O pai está ali. Como é que você vai fazer? Te dá a dica. Para encontrar o meu pai. Você vai procurar. Você abriu o olho na eternidade, você vai procurar o campo de futebol mais perto que você tiver. Aí você vai ver uma galera lá. Aí você procura pelo que tiver correndo mais rápido. De todo mundo que tiver correndo mais rápido, vai ter uns par. Você procura o mais ruim de bola. Ele vai estar jogando futebol. Uma perna restaurada. Porque Jesus ressuscitou.
Todas as pernas serão restauradas. Todos os olhos verão. Todos os ouvidos ouvirão. Todas as bocas falarão. Todo Covid será restaurado. Todo câncer será eliminado. Todos os braços abraçarão. Na eternidade, é isso que elas deveriam estar falando. Na eternidade, todas as pernas andarão, correrão, saltarão. Como é que eu vou fazer para achar meu pai lá? Acha um homem pulando. Essa é a razão da nossa esperança. Na eternidade, tudo em nós funcionará. E toda a terra vai ser restaurada. Não haverá violência. Não haverá motos batendo em carros e matando jovens. Não haverá pandemias. Essa é a nossa certeza. Não é a nossa expectativa. Não é o nosso sentimento. É a nossa convicção. Porque naquela manhã, o sepulcro estava vazio. Ele vive. Se ele vive, eu também viverei. Se ele vive, você também viverá. A vida dele está em nós. Essa é a nossa certeza. Se prepare. Quando você fechar os seus olhos, se prepare para abraçar muita gente. Se prepare para encontrar muita gente. Mas se prepara. Porque você não vai encontrar do jeito que você viu da última vez. Você vai encontrar melhor. Senhor, obrigado Nós só temos que dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque esses 8 versículos dizem as coisas mais importantes que a gente precisava ouvir. Verdades infinitamente maiores do que todos os diagnósticos, todas as perdas, todos os nossos sentimentos. Como discípulos do Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes não te demos ouvido. E a grande causa dos nossos desalinhamentos, das nossas ansiedades, dos nossos medos e das nossas culpas tem sido justamente a nossa dificuldade em te ouvir. Mas o Senhor disse que ressuscitaria. E o Senhor também disse que nós ressuscitaremos. O Senhor disse que Deus é o nosso Pai. O Senhor disse que o perdão e a vida estão sobre nós. E o poder da ressurreição está aqui. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos mais andar por aí vestidos de sexta-feira. Porque a roupa da ressurreição está em nós. E agora, não importa onde estivermos, nós podemos levar o domingo para aquele lugar. Senhor, que em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, que a vida eterna de Cristo esteja pulsando em nossas palavras, em nossos olhares, em nossas atitudes, onde estivermos. Que nós possamos levar o domingo, que nós possamos levar a vida, a esperança e a graça onde não há. Obrigado por encher o nosso peito dessa esperança, dessa certeza, dessa convicção. Porque Cristo vive e esse é o domingo dos domingos. E a maior mensagem que nós precisávamos ouvir. Obrigado, Senhor. Que a vida de Cristo possa adentrar cada coração aqui que ainda não visitou. E ao adentrar esses corações, gerar fé, convicção, arrependimento, transformação.
e uma nova vida em Cristo. Amém. Amém.